O presidente Lula deve assinar hoje o novo decreto de armas e alterar algumas regras previstas no governo Jair Bolsonaro. A expectativa é que o texto volte a proibir a venda de pistolas 9mm para os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, e ainda estabelecer que a Polícia Federal passe a ser responsável pelo registro e autorização para a aquisição de armas, além da fiscalização dos clubes de tiros. Atualmente esse papel é do Exército. O Rafael Procópio está por aqui e vai trazer todas as informações. O governo federal deve publicar nesta sexta-feira o novo decreto sobre o uso de armas no país. O texto prevê a retomada do uso de pistolas 9mm apenas pelas forças de segurança. A arma é a mais usada nos clubes de tiros e pelos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Quem já tiver uma pistola regulamentada desse modelo não precisará devolvê-la. Mas o Planalto promoverá uma campanha para entrega voluntária remunerada. A ideia é comprar essas armas e disponibilizá-las para as forças de segurança. O funcionamento de clubes de tiros também deverá ser afetado com o novo decreto, com restrição de horários e distância de escolas e locais de concentração de crianças. O governo também pretende divulgar outros detalhes do novo plano de segurança pública. Na lista estão políticas focadas nos 163 municípios mais violentos do país e a articulação com estados e prefeituras para operações integradas, além de ações específicas para a Amazônia. São previstas ainda ações de proteção às mulheres e contra o racismo e atuação da Polícia Federal e coordenação federativa no combate aos crimes cibernéticos. Novo decreto de armas será anunciado um dia depois da divulgação do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, um relatório grande, extenso, divulgado ontem, que apontou uma queda no número de mortes violentas no Brasil, mas revelou uma disparada no registro de outros crimes. Tem muita informação nesse anuário, a gente vai destrinchando aqui, como fizemos ontem já ao longo de todo o dia desde a divulgação, e aqui no noticiário da Band News FM logo cedinho também a gente vai trazer alguns recortes importantes desse levantamento, começando com as suas informações, Pedro Dobal. O número de mortes violentas intencionais no Brasil chega ao patamar mais baixo em 11 anos. Foi o que apontou a nova edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2022, foram mais de 47 mil casos, a menor taxa desde 2011, quando teve início a série histórica. O número também representa um recuo de 2,4% no país, na comparação com 2021. A supervisora do Núcleo de Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Isabela Sobral, destaca a disparidade dos dados em relação às regiões e o perfil demográfico da população. É importante ressaltar que o Brasil ainda tem uma taxa de homicídios muito elevada em relação ao resto do mundo, a outros países, e a gente tem uma disparidade muito grande entre as regiões. Além disso, é importante ressaltar que as taxas de mortes violentas intencionais são impactadas pelo percentual da população jovem que existe no Brasil. A gente sabe que a maior parte das pessoas que morrem assassinadas no país são jovens, e conforme a gente tem uma mudança no perfil demográfico, a gente espera observar uma redução das mortes, né? O relatório também revela que uma escola no Rio de Janeiro é quase 8 vezes mais perigosa de se frequentar e ser vítima do fogo cruzado do que nos demais estados do país. Há relatos de tiroteios ou bala perdida em ao menos 13% das escolas do Rio, enquanto a média nacional é de 1,7%. Segundo o anuário, os estados do Norte e do Nordeste lideram a lista dos mais violentos. Mais informações chegando agora com Vitor Litaif. O Amapá é o estado mais violento do país, com uma taxa de 50,6 mortes por 100 mil habitantes, seguido pela Bahia e Amazonas. Os 7 estados da região norte têm taxa de homicídios acima da média nacional, que é de 23,4. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira, dia 20. Segundo o anuário, entre os fatores que contribuem para o crescimento da violência na Amazônia estão a atuação de facções criminosas e disputa pelas rotas nacionais e transnacionais de drogas que cruzam a região. Entre as 12 cidades mais violentas, 8 estão na Bahia. Diga aí, Luiz Felipe Veloso.
Cidades da Bahia, Pernambuco, Pará e Amapá estão entre as 12 mais violentas do país, de acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado ontem. Só o estado baiano tem 8 entre 12 municípios mais violentos do país, segundo o ranking. Jequié lidera a lista com 88,8 homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas, seguida por Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camaçari. Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Sorriso, no Mato Grosso, Altamira, no Pará e Macapá, no Amapá, concluem a lista das 8 primeiras. A Bahia tem outras 4 cidades entre as 12 mais violentas. Feira de Santana ocupa a 9ª posição, seguida por Juazeiro, Teixeira de Freitas e Salvador. Apesar dos altos índices, o estado teve uma queda de 5,9% no número de mortes violentas em 2022, se comparado ao ano anterior. Esse mesmo relatório aponta que o Brasil tem quase 10 mil mortes por ano que não são esclarecidas. E, além disso, uma queda nos investimentos em segurança pública. Sobre esse recorte aqui, o Ivan Brandão vai tratar com a gente agora, está aqui no estúdio. Bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila, Carla, ouvintes. Esse é um recorte interessante, a gente acabou de ouvir aí o destaque que vem da Bahia, né? A Bahia, por exemplo, no topo das cidades mais violentas, é o 4º estado em que menos se investe em segurança pública per capita, né? São Paulo, que é o estado mais rico do país, Bahia é o 5º, São Paulo é o 4º, que menos investem em segurança pública nessa proporção em relação à população, né? Você falou de um aumento que houve de verdade, um aumento de arrecadação dos estados e um aumento de despesas com a segurança pública. Então a gente está falando aqui do custeio operacional mesmo, com salários, equipamento, pelo menos é isso que aponta o anuário da segurança pública. No ano passado houve uma recuperação econômica, os estados se recuperaram da pandemia, viram crescer despesas, viram crescer a arrecadação também, mas a proporção, aí se a gente for olhar a proporção dos recursos que são destinados à segurança, ela ainda é menor do que há 4 anos, né? Se a gente for comparar lá com pré-pandemia, 2019, só 7 estados conseguiram de fato aumentar o investimento nesse período. E a Sheila falou das mortes não esclarecidas, esse é um dado importante, é um recorte importante, porque pode ser um sinal, ainda que não tão grande, né, comparado ao tamanho do anuário e ao compilado de dados que o anuário faz ali junto às secretarias estaduais de segurança, que pode ser um sinal de subnotificação desses dados, né? Porque no ano passado a gente teve 9.479 mortes que ficaram sem esclarecimento, e isso acontece porque nem todos os estados utilizam o mesmo padrão, né, para essas mortes. Então, alguns estados vão apresentar isso como morte suspeita, outros como cadáver encontrado. Então, não há um padrão, e esses dados podem fazer com que, sei lá, homicídios, por exemplo, sejam subnotificados, porque a gente não vai atrás do que provocou essas mortes. Por exemplo, morte suspeita. Morte suspeita. O Rio Grande do Sul foi a unidade da federação que registrou o maior aumento percentual desses casos, né? Em 2021 foram 47 mortes não esclarecidas. No ano passado, 180, um crescimento de 282%, e no estado eles utilizam o morte a esclarecer, e esse morte a esclarecer diz respeito justamente a situações onde não é possível estabelecer o motivo da morte. Ela poderia ser enquadrada como um suicídio, como um homicídio, como um feminicídio, a gente não sabe. Então existem ainda em todos esses dados, né, que a nossa reportagem trouxe aqui, essa lacuna de pelo menos quase 10 mil mortes que a gente não sabe como foram provocadas, né? Se foram mortes violentas, se não foram, enfim, é algo também a se notar aí, que de uma possível subnotificação nesses dados do anuário. Valeu, Ivan. Em 2022, o Brasil bateu recorde no número de casos de estupro, e 6 em cada 10 vítimas. Terror, né, trazer essa informação. De cada 10, 6 tinham menos de 13 anos de idade. Informação chega com a Bruna Vale. O Brasil registra 74.930 casos de estupro em 2022, uma média de 205 ocorrências por dia. O número é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e é o maior da série histórica, iniciado em 2011. De acordo com o anuário, os crimes sexuais cresceram 8,2% no último ano, comparado a 2021, quando 68.894 casos
casos foram notificados às autoridades policiais. E o número, na verdade, pode ser muito maior, como avalia a coordenadora institucional do Fórum, Juliana Martins. A gente está falando provavelmente de muito mais casos do que esses que estão registrados, porque crimes de estupro, violência sexual costumam ser os crimes mais subnotificados. 6 a cada 10 vítimas são crianças de até 13 anos. Em 64% destes casos, o abuso é cometido por familiares. E a retomada das atividades depois da pandemia, isso pode ter alavancado as denúncias, né? Porque as crianças ficaram nesse período de 2020, 2021, afastadas dos professores, pelo menos fisicamente. As aulas, muitas delas aconteceram online, né, de forma remota, e com esse reencontro, então, os professores puderam voltar a ter um contato mais direto com essas crianças, e isso pode ter também colaborado com um aumento nesse número. E, Sheila, de qualquer forma, né, é um número assustador. Muito. Assustador. Esses dados aí revelam ainda como o corpo da mulher é violado todos os dias, como o não da mulher ainda é desrespeitado, é ignorado, e como todas essas violações resultam em mortes. E aqui há algumas vertentes sobre as quais a gente precisa falar. Eu anotei 4 vertentes fundamentais. Uma delas é a necessidade de como parte da sociedade entende os crimes contra a mulher. Nem todo mundo entende o que representam esses crimes, o que são esses crimes e como parte desses crimes começa com os pequenos assédios de todos os dias que muitas vezes são ignorados em vários ambientes, no transporte público, no ambiente profissional, no ambiente doméstico. A necessidade de uma mudança de visão e de entendimento desses crimes. Um outro aspecto, as medidas protetivas mais eficientes, porque a gente tem milhares de mulheres no Brasil que já têm medidas protetivas concedidas pela Justiça e ainda assim essas medidas protetivas valem de nada. Elas não estão protegidas. Muitos desses casos resultam em mortes depois que a mulher já tem na Justiça vários pedidos e concedidos de medida protetiva. Não vale de nada muitas vezes, não intimida o homem violentador a cometer um abuso mais uma vez e a cometer um crime de feminicídio. Então, medidas protetivas mais eficientes. A importância dos ambientes para denúncias. Isso vale em vários dos ambientes. Profissionais, repito, empresas com canais de denúncias. Mas as delegacias da mulher são fundamentais. Olhando os números, o Brasil tem quase 5.500 municípios, arredondando os números aqui. O Brasil tem hoje 450 aproximadamente delegacias da mulher, sendo que dessas 450, 150 estão no estado de São Paulo, então tem uma alta concentração aí. Como tem essa alta concentração, estamos falando de quase 90% dos municípios brasileiros que não tem nenhuma delegacia da mulher. E a delegacia da mulher, sim, é importante, porque ela mostra ser um ambiente um pouco mais acolhedor para que as mulheres se sintam à vontade. Estão lá muito fragilizadas, foram vítimas de uma violência e precisam do ambiente acolhedor para que essa denúncia seja realizada. Há muitos estudos que mostram a eficiência da delegacia da mulher para redução nos casos de feminicídio, para redução dos casos de violência contra a mulher. Um desses estudos foi coordenado pelo INSPER, professor de Estratégia e Gestão Pública do INSPER, autor desse estudo, Sandro Cabral, diz o seguinte: nós chegamos à conclusão de que os municípios que têm delegacias da mulher experimentam, esses municípios, uma redução na letalidade contra mulheres entre 10% e 13% na média, ou seja, as delegacias da mulher são instrumentos efetivos para combater a letalidade das mulheres, as mulheres vítimas do feminicídio. Então está aí um terceiro aspecto, a importância de canais de denúncia e da delegacia da mulher presente em todos os lugares do país. E um quarto e último aqui, que é a punição para intimidar crimes violentos contra a mulher, mas a importância da punição e não aceitação dos assédios. Eu comecei falando disso, desses pequenos assédios, esses de todos os dias, no transporte público, no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, porque sim, o assédio de hoje, o machismo de hoje, pode ser o feminicídio de amanhã. É muito importante que a gente fale disso, gente. Casos de racismo e homofobia também dispararam e tiveram um aumento de mais de 50% no ano passado.
Em 2022, foram quase 2.500 ocorrências ligadas à raça ou cor, uma alta de 67% em relação a 2021. Os casos de homofobia ou transfobia cresceram 54%, passaram de 376 em 2021 para 488 em 2022. O registro de golpes, principalmente os praticados pela internet, disparou em 5 anos. O avanço foi de mais de 320%. O Jean Costa conta os detalhes. Pelo menos 3 brasileiros foram vítimas de estelionato a cada minuto em 2022, segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados revelaram que esse foi o período em que o Brasil teve o maior crescimento dos últimos anos, de 37,9% nos tipos de golpes. Em 5 anos, a disparada dos casos foi de mais de 300%. O levantamento divulgado aponta que Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados que apresentaram os maiores crescimentos de um ano para o outro. Nenhum estado registrou queda nos indicadores. O coordenador de projetos do Fórum, David Marques, estima que, em média, no país, cerca de 208 golpes foram feitos por hora. Com a pandemia, fez com que cada vez mais pessoas tivessem que optar, tivessem que passar a usar bancos digitais. O que isso significa? Criaram-se oportunidades para que mais criminosos se dedicassem a aplicar golpes nesse ambiente. Entre as ações de estelionato mais frequentes registradas estão os golpes do Pix e o golpe da mão fantasma. Em 2022, ainda de acordo com o anuário, mais de 1 milhão de celulares foram roubados ou furtados no Brasil. É uma alta de 16,6% em relação a 2021. Em média, são 2.738 aparelhos levados por criminosos por dia. São Paulo lidera esse ranking com 300 mil celulares roubados ou furtados no ano passado. E aí, na sequência, vem a Bahia, com 83 mil ocorrências. A população carcerária também cresceu no Brasil entre 2021 e 2022, mas de forma mais lenta. No ano passado, mais de 830 mil pessoas estavam no sistema prisional. Em 2021, eram 820 mil. A alta foi de 1,4%. E o número de mortes em intervenções policiais recuou. E a Bahia passou o Rio de Janeiro. Fala aí, Micoano. O número de mortes causadas por ações policiais no Brasil se mantém praticamente estável. Caiu 1% na passagem de 2021 para 2022, segundo o Anuário de Segurança Pública divulgado ontem. 6.430 pessoas foram mortas por agentes das forças de segurança no ano passado. No ano anterior, foram 6.524 casos do mesmo tipo. 99% das vítimas são do sexo masculino, 83% negros, e 45% têm entre 14 e 24 anos. Bahia e Rio de Janeiro concentram a maior parte desse tipo de ocorrência. Por outro lado, estados onde o uso de câmeras corporais é obrigatório, como São Paulo e Santa Catarina, registraram quedas. A tecnologia protege não só eventuais vítimas, mas também os próprios policiais, na avaliação do cientista político Guaraci Mingardi, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A câmera impede muitas mortes gratuitas, aquela morte que não é necessária, e faz com que aquele policial que atira porque é obrigado se sinta mais resguardado. Porque a câmera vai filmar que ele foi obrigado a atirar. Enquanto a câmera também pode registrar que ele atirou porque quis, que não precisava. Se as polícias, as duas polícias, civil, militar, usassem câmera sempre na rua, muitas dessas mortes seriam evitadas, porque não são necessárias. Ainda segundo o anuário, o número de policiais mortos no Brasil cresceu 30%, passou de 133 casos em 2021 para 173 em 2022. Vamos para outros destaques de hoje. Passa de 2 milhões o número de pessoas que tiveram o nome limpo depois do início do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas do governo. Informação enviada ao Ministério da Fazenda pela Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Todas têm débitos de até R$100, que continuarão existindo, é importante que se diga, mas saíram do cadastro negativo. A expectativa do governo é de que, com essa etapa do Desenrola, 2,5 milhões de brasileiros deixem de ter o nome sujo. Mas muitos devedores ainda se queixam de débitos que foram, entre aspas, vendidos pelos bancos e não estão conseguindo renegociar os contratos
Mais detalhes com Renan Suquevicius. Fala, Renan. É isso, porque nessa primeira etapa só é possível renegociar esses atrasos com instituições com bancos, né? Essas instituições financeiras que compram essas dívidas não estão nessa fase do projeto. A gente ouviu aqui na Band News FM um porta-voz do Ministério da Fazenda que disse que mais para frente, muito provavelmente no mês de setembro, haverá aí a chegada de outros cobradores dessas dívidas e aí sim os brasileiros vão poder fazer a renegociação em outras etapas. Os dados mais recentes do Serasa mostram, por exemplo, que o Brasil tem 72 milhões de pessoas inadimplentes, 44% da população com contas atrasadas. Em entrevista aqui à Band News FM, o coordenador-geral de Economia e Legislação da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira, afirmou que mais detalhes sobre a próxima fase do Desenrola devem ser divulgados na próxima semana. O que é importante? Que esse credor, então quem tem a dívida hoje, também vai precisar entrar no programa. Então, como ele é um programa voluntário, a gente depende aqui que os credores entrem na plataforma, num processo que muito em breve a gente vai abrir, então a gente pede para o pessoal aguardar mais notícias aqui nas próximas semanas sobre essa próxima fase. Sabe que eu fiquei bem impressionada ontem, nós citamos uma história do primeiro ouvinte que escreveu para cá, né? Se não me engano era o Ernesto. Ernesto Augusto. Ernesto Augusto, é isso. Ernesto com H ainda, né? E a partir dessa mensagem do Ernesto, muita gente escreveu para cá e está nessa mesma situação. E essas pessoas imagino que estejam bem preocupadas, porque essas empresas de cobrança são chatas, hein? Elas são insistentes, Vamos né? combinar que elas são muito insistentes. É ótima a palavra, né? Um eufemismo para não dizer mala pra caramba. Não, pior é que é verdade, né? Insistente. Pior é que é verdade. E aí, funciona desse jeito, nem todo mundo sabe, né? Mas aí os bancos, eles negociam essas dívidas com essas empresas vivem disso, as empresas de cobrança, elas compram essas dívidas em altos volumes, inclusive, né? E aí vivem dessa cobrança, daí tem os juros em cima, enfim, elas vivem disso. Então tem uma parcela importante, a gente só não conseguiu chegar ao número de quantos por cento dessas dívidas hoje estão com os bancos, quantos por cento estão com empresas de cobrança, mas de todo modo, pelo que a gente sentiu do termômetro aí dos nossos ouvintes, tem um volume importante de pessoas que estão nessa situação e que até aqui não sabiam exatamente o que fazer. Procurei meu banco, não tá lá minha dívida, tá com quem? Tá com empresa de cobrança, o que eu faço agora? Então a recomendação, né, Renan, é para que as pessoas aguardem nesse momento, né? Aguardem. Até setembro, talvez a gente tenha uma novidade com outras empresas entrando no programa Desenrola. Um dado importante que explica talvez essa confusão é que muita gente se enrola com dívidas no cartão, que são relacionadas, associadas aos bancos, mas essas dívidas são vendidas para essas empresas. A média de dívidas no país hoje é de R$ 4.800 por pessoa, mais da metade contraiu esses débitos no cartão de crédito. Ai, aquela dívida que vai virando uma bola de neve. Juros, né? Nos juros, e aí já viu. Valeu, Renan. E hoje a Caixa dá início a um mutirão para renegociação de dívidas, né? As agências abrem 1 hora mais cedo e a Laís Menezes vai trazer mais informações. As agências da Caixa Econômica Federal abrem 1 hora mais cedo hoje para atender a demanda extra provocada pela busca dos clientes pelo programa Desenrola Brasil, que renegocia dívidas de brasileiros. De acordo com o banco, em 2 dias foi registrado o dobro da procura por negociação de dívidas. As condições do Desenrola Brasil seguem válidas até 31 de dezembro, conforme regras do programa. Ele começa com a extinção de dívidas de até R$ 100. A faixa 1 para dívidas de até R$ 5.000 vale a partir de setembro. A expectativa é limpar o nome de mais de 1,5 milhão de pessoas. Em evento no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lança uma agenda de reformas com 17 propostas para alavancar a economia. Fala aí, Gabriela Souza. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil tem uma tributação desorganizada e que a solução é a realização de reformas, principalmente a tributária, que na avaliação dele tem um impacto muito grande na produtividade. Haddad afirmou que é necessário endereçar essas reformas e fazer o país crescer. Caso contrário, as tensões vão se acirrar novamente. Porque hoje, infelizmente, o sistema tributário é tão desorganizado que ele premia o menos eficiente, ele não premia a empresa mais eficiente, a que busca inovar, ela premia o planejador tributário, ela premia aquele que tem um ciclo de vida mais curto, não se importando com os passivos que ela acumula ao longo da vida. Então, na verdade, se você não organizar o sistema tributário, você vai ter baixo impacto na produtividade.
Nesse mesmo evento, Fernando Haddad defendeu o projeto do novo marco fiscal, que foi alterado no Senado, agora aguarda a votação na Câmara na volta do recesso. Conversava com as agências de risco, né? Fazem aqueles ratings famosos, e eu dizia, o marco fiscal brasileiro podia ser um pouquinho melhor, né, do que o Congresso aprovou. Eu falei, olha, tudo pode ser um pouquinho melhor, né? Inclusive a sua agência também pode ser um pouquinho melhor. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte, tem algum marco fiscal melhor do que o brasileiro nesse momento? Porque nós estamos falando de gente, nós estamos falando de uma série de pessoas que têm opiniões diferentes. E eu pergunto, qual é o país que tem um marco fiscal melhor do que o do Brasil hoje? Agora, nós aqui estamos dispostos a receber uma sugestão amanhã, ou um exemplo de outro país, uma inspiração de um pensador, nós estamos dispostos a ouvir. Mas eu penso que o Congresso brasileiro, o Congresso Nacional, tem dado uma demonstração de maturidade que a gente tem que aplaudir. Nós estamos efetivamente conseguindo construir um ambiente que é o que nós temos de maior valor nesse momento no Brasil. E é um ambiente que precisa ser preservado. É um ambiente de construção do país, de reconstrução do país. Haddad também falou sobre a relação do governo com o Congresso. Eu, portanto, sou um otimista. Sempre fui cobrado. Não é possível fazer política sem ser otimista, né? Eu sou um otimista. Eu acreditei desde o começo do governo que nós poderíamos criar um ambiente de maior concórdia junto aos outros poderes, judiciário e legislativo. Poderíamos constituir uma base sólida de sustentação deste projeto e poderíamos, sim, aprovar os projetos que vão garantir esse resultado. Então, aquilo que parecia impensável 6 meses atrás, hoje se tornou não apenas uma realidade. Eu me lembro assim, o Congresso dizia, não, vamos colocar que o governo federal, o governo tem que entregar o marco fiscal até agosto, que imaginavam que antes de agosto seria impossível entregar o novo marco fiscal. Nós mandamos em abril, e ele vai ser aprovado em agosto. Você viu, né, Sheila? Críticas, aí tem elogios, é tipo o WhatsApp da Band News, né? Isso, Foi essa afago ao entrevista. Congresso, reconstrução nessa relação com o Congresso. Recados. Pois é. E o presidente Lula deve definir nos próximos dias os ministérios que serão entregues ao Centrão. A ideia é contemplar PP e republicanos para garantir apoio no Congresso. Conta aí, Adriano Oliveira. Líderes do governo e do Centrão intensificam as negociações para a mini-reforma ministerial com o objetivo de ampliar a base aliada no Congresso Nacional. No entanto, alguns impasses podem atrasar as mudanças na esplanada dos ministérios, previstas para agosto. Até agora, PP e republicanos não chegaram a um consenso, mas o PT já está disposto a ceder alguma vaga. Atualmente, o partido de Lula controla 10 pastas. Fato é que o Centrão quer ministérios com relevância e descartam assumir cargos sem expressão e com baixo orçamento. Juntos, PP e republicanos têm 90 deputados. O presidente Lula decidiu também reforçar a equipe que prepara as falas e os discursos dele. Ah, bom. Vamos ver se a gente vê alguma diferença, por exemplo, em relação ao que rolou em Cabo Verde. Fala aí, André Viana. A equipe que elabora os discursos do presidente Lula será reforçada após ele agradecer à África pelas coisas produzidas no Brasil durante os anos de escravidão. A declaração foi dada na quarta-feira, durante um pronunciamento oficial sobre a visita do presidente a Cabo Verde. Na ocasião, Lula ressaltou a intenção de se reaproximar dos países do continente africano e logo depois afirmou que o Brasil tem uma profunda gratidão ao continente por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Após o caso, a jornalista Cristina Charão passou a integrar o grupo que redige os textos utilizados pelo presidente nos discursos. Charão atuava como assessora de comunicação da primeira-dama Janja desde janeiro deste ano. E olha que recentemente nós elogiamos aqui, né, a fala do presidente no encontro, né, dos países da América Latina, Caribe, também União Europeia, em que ele citou temas muito atuais e de uma forma bem incisiva e, ao mesmo tempo, dentro de um contexto, né, Sheila? Muito medido, muito equilibrado, aquele discurso. E aí, na volta, acontece o quê?
Aí ontem eu falei em gafe, né? E a Sheila complementou, dizendo que foi algo muito grave em um país em que a gente combate o racismo o tempo inteiro, e o racismo estrutural. E não parou de chegar mensagem de todos os lados, né, Sheila? Todos os lados. Dizendo, gafe é muito leve para isso que vocês estão dizendo, se fosse outra pessoa, a classificação seria diferente. E aí, do lado das pessoas que apoiam o presidente Lula, dizendo, vocês entenderam muito bem o que ele disse. Estão pegando no pé à toa. Tem toda uma história de combate ao racismo e à discriminação. Então, quando o retorno é esse, né, Sheila? Acho que a coisa rolou bem. Se todo mundo reclama, o comentário... Nem sempre isso acontece, mas nesse caso, imagino que sim, que ele tenha ido no sentido que a gente esperava. Quando a porrada vem dos dois lados, né? Quando não agrada ninguém. Exatamente. Bom, e a Polícia Federal deve receber hoje as imagens que vão esclarecer os fatos sobre as agressões denunciadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As gravações do aeroporto de Roma, onde ocorreu o caso há uma semana, são consideradas fundamentais para as investigações diante do conflito de versões. Por um lado, Alexandre de Moraes alega ter sido chamado de bandido, comunista e vendido, e que o filho dele teria levado um tapa. Por outro lado, o casal de empresários Roberto e Andréa Mantovani, acusado pela agressão, nega essa versão. De acordo com eles, o filho do ministro teria ofendido Andréa, provocando a reação de Roberto, que o afastou com o braço. Segundo fontes da Polícia Federal, que já tiveram acesso a esse material, até o momento as imagens condizem com aquilo que foi relatado por Alexandre de Moraes. Em entrevista ao Band News TV, o advogado da família Mantovani, Ralph Tortman, afirmou que Roberto teria agido em forma de defesa, na verdade. Ele estava apenas com um braço desocupado, essa pessoa o ofendia a sua esposa de forma insistente, ele solicitava com veemência que essa pessoa os respeitasse e, diante dessas ofensas, ele, sem condições de conseguir conter esse rapaz, ele teria, então, o afastado, não se recordando se teria sido com um tapa ou se teria sido com um empurrão. O casal chegou a encaminhar à Polícia Federal um vídeo de 10 segundos que mostraria o momento final da discussão no aeroporto. A PF, no entanto, alegou que o vídeo foi editado. A defesa contesta e exige uma perícia. Os advogados ainda questionam os excessos nessa investigação com a busca e apreensão de celulares na casa dos suspeitos. O caso está sendo apurado como agressão, ameaça, injúria e difamação. Vamos voltar a falar sobre a Cracolândia na capital paulista. Aparentemente deu a lógica em relação àquela ideia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de mudar de região, né? Tirar o problema de um lado, colocar em outro canto da cidade. Mas ainda no centro da capital paulista, o governo desistiu de mudar a região conhecida como Cracolândia de lugar, diz que vai pensar em outras alternativas. Já disse quais, Lucas Josino? Bom dia para você. Viu, Sheila? Bom dia para você também, para Carla, para todos os nossos ouvintes. A gente falou tanto sobre esse assunto nessa semana aqui na Band News, né? Sobre os objetivos do governo do estado de São Paulo que estavam mudando, né? O governador tinha em mente que precisava trocar a Cracolândia de lugar, colocar, segundo ele, num bairro mais calmo, mais Bom Retiro, a gente sabe como que é. A Carla lembrou muito bem no dia que o próprio governador falou sobre isso, que é um dos bairros mais movimentados da cidade, um bairro extremamente comercial, residencial e tudo mais. Ontem o governador sobrevoou a região, sobrevoou a Cracolândia ali na Santa Efigênia e também sobrevoou o Bom Retiro. E aí, quando ele desembarcou, conversou com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. E os dois chegaram a essa conclusão que seria improvável fazer uma grande operação para deslocar o fluxo com 1.100 dependentes químicos de lugar, passando pelas principais ruas e avenidas da cidade de São Paulo, pelas principais ruas e avenidas do centro da cidade, sem ter a certeza de que os dependentes químicos ficariam no lugar esperado. Eles poderiam voltar no dia seguinte, ou então horas depois. Ninguém é obrigado a ficar num lugar, a polícia não poderia obrigar as pessoas a ficarem por lá. Então eles desistiram dessa ideia. Ontem, às 5 horas da tarde, teve uma reunião entre o Comitê de Segurança do Estado e da Prefeitura, e pelo que eu apurei, várias autoridades participaram dessa reunião, e pelo que eu apurei, nenhuma ação ou estratégia foi citada para o futuro. Eles pelo menos estavam falando sobre essa decisão de ter desistido de trocar a Cracolândia de lugar.
Mas aí a gente sabe, né, Sheila e Carla? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Quais serão as ações que o governador, o secretário de Segurança Pública, ou então o prefeito, vão anunciar ao longo dos próximos dias em relação à Cracolândia, que vai crescendo de tamanho. O que preocupa demais. Josino, obrigada pelas suas informações, bom trabalho. A gente volta a conversar logo mais, em especial na programação para São Paulo. Até mais. Até daqui a pouco com novas apurações. Obrigada. E, aliás, ontem, eu convidei aqui os nossos ouvintes, até porque recebi a provocação de um ouvinte nosso falando, cite pelo menos um lugar onde há outras cracolândias, porque esse é um problema de São Paulo. E aí a resposta dos nossos ouvintes, agradeço a todos que participaram nos 4 cantos do país, nos mostram quão preocupante é essa situação. Há mini cracolândias, cracolândias menores, em pelo menos, e aí tem levantamento que mostra isso aqui, tá, gente? Reportagem do jornal Estado de São Paulo, mostrando que o Brasil tem pelo menos 29 grandes cracolândias, dispersas em 17 capitais do país. Olha o tamanho do problema. Quando a gente cita a dificuldade de São Paulo de conseguir resolver, porque a gente está falando da maior cracolândia que há, da maior concentração de usuários de drogas e, portanto, abastecidos pelo tráfico, mas a gente precisa olhar para isso atentamente, quais serão as soluções, alternativas buscadas, para evitar que o que hoje é mini cracolândia em outra cidade, ou que essas já grandes cracolândias saiam de controle, que foi o que aconteceu no centro de São Paulo, acabando com os centros das cidades, que são grandes patrimônios históricos e que dizem muito sobre a nossa relação com as nossas cidades, com as cidades que a gente tanto ama. Então, obrigada aos ouvintes que escreveram demais para cá, ouvintes do Rio, citando Cracolândia, ali na altura de Bom Sucesso, Avenida Brasil, outra no centro, numa rua muito próxima ao prédio do BNDES de Petrobras, ouvintes de Curitiba, que falaram da região ali do Largo da Ordem, Vila Torres, Capanema, centro de Curitiba, virando uma cracolândia, comércio fechando, uma parte ali com abandono. Gente que escreveu de Porto Alegre, falando da região da Voluntários da Pátria, próxima à Rua Garibaldi, ali no bairro Floresta. A gente ficou bem pertinho dali, né? Ficou, Então, é onde há uma concentração de usuários de crack. Enfim, os ouvintes participaram demais, contribuíram e demonstraram a sua preocupação e a atenção com que eles estão acompanhando a situação em São Paulo, porque isso também diz respeito à busca por soluções, alternativas e erros que a gente não pode repetir em outras cidades também. Obrigada a todos. Que tal combater o tráfico? É o que a gente diz todos os dias. Exatamente. Qual é a dificuldade? É fundamental. Sem isso, o restante não vai caminhar. Não que não haja dificuldade, é enorme. É super complexo. Combater o tráfico. Mas e a corrupção no entorno desse tráfico? Isso precisa ser combatido também. Bom, Sheila, racismo tem que ser combatido sempre também. Em São Paulo, o gerente de uma loja que acusou uma modelo negra de furtar a própria blusa foi afastado das funções. Essa história é mais um caso pontual, né, como dizem. Nas redes sociais, Daniela Orsizi, de 35 anos, contou que isso aconteceu no último domingo, na região de São Mateus, na zona leste de São Paulo. Segundo ela, o constrangimento foi ainda maior, porque ao sair da loja, a Águia Shoes, o gerente foi atrás dela e levou com ele um segurança. Eu tomei um susto tão grande e quando eu fui abordada, eu não fui nem abordada na loja, fui abordada a 5 lojas pra frente, que é a loja Caidu. O cara chegou atrás de mim, me cutucando com segurança atrás, pra me intimidar. E disse pra mim assim, moça, essa blusa não é de lá da outra loja? Eu falei, essa blusa é minha. Abri ela na hora, mostrei que não tinha etiqueta, não tinha nada. Porque quem não deve não teme. Eu passei um constrangimento tão grande, uma vergonha tão grande. É horrível você ser acusado de algo que você não fez. Nisso vinha a Paloma atrás, passando e viu a abordagem, que foi constrangedora. Na hora ela se envolveu e falou, sou advogada. Não é assim que funciona. A advogada Paloma Santos, né, que foi citada aí no vídeo pela Daniela, presenciou a abordagem, ofereceu ajuda à influenciadora e agora está cuidando desse caso. Daniela Orsizi contou ainda que o funcionário tentou justificar o ato, afirmou ter agido após o relato de uma suposta cliente que a teria visto saindo da loja carregando uma blusa. Era a blusa dela. A Águia Shoes se manifestou, mas não citou Daniela, disse nas redes sociais que todas as informações serão verificadas e que vai tomar medidas firmes contra qualquer forma de discriminação ou preconceito. Afirmou ainda que está comprometida em criar um ambiente inclusivo e respeitoso para todos os clientes, mas segundo a modelo, a Águia Shoes chegou a procurá-la para tentar um acordo para aliviar o lado do funcionário.
Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como calúnia e a vítima foi orientada sobre o prazo para fazer a representação criminal. Oi, agora há pouquinho a gente falou aqui sobre o que o Anuário da Segurança Pública revelou em relação aos casos de racismo. A gente teve um aumento nos casos de racismo e homofobia somados, né, um aumento de mais de 50% no ano passado. Em 2022, foram quase 2.500 ocorrências ligadas à raça ou cor. Isso aí representa uma alta de 67% em relação a 2021. Ainda é muito grave. A gente ainda vive num país em que, infelizmente, as pessoas morrem pela cor da sua pele. Se isso não choca você, eu não sei o que mais pode chocar ou revoltar. Estamos aqui duas mulheres brancas falando sobre isso. Então não podemos viver na nossa pele o que essas pessoas, negros e negras, vivem diariamente. Mas sim, nós temos a necessidade e não consigo entender quem não consegue se doer ou entender ou enxergar a dor do outro e se chocar e se revoltar. Porque não dá para aceitar que isso aqui aconteça. Isso é muito revoltante. Então é impossível que a gente sinta essa dor na nossa pele. É impossível. Mas olhar para essa dor, enxergar essa dor, entender, respeitar essa dor, acolher as pessoas e brigar para que seja diferente, se chocar e se revoltar, é o mínimo que a gente pode fazer. Porque é inaceitável que isso aqui aconteça, né? Inaceitável. Bem, uma assembleia marcada para hoje vai definir se parte dos controladores de voo do Brasil entra ou não em greve. Até agora, a categoria que pede reajuste salarial e melhorias no plano de saúde não chegou a um acordo, né? A empresa pública responsável pelo tráfego aéreo em aeroportos como o de Guarulhos, na Grande São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, é a Nave Brasil. A Luana Bernardes tem mais informações e vai trazer para a gente. Controladores de voo decidem hoje se entram em greve ou não. Eles reivindicam um reajuste salarial e melhores condições no plano de saúde. De acordo com o sindicato que representa a categoria, as negociações com a empresa pública A Nave Brasil começaram em abril, mas até o momento não houve avanço. A empresa apresentou uma proposta de reajuste de 3,06% que foi rejeitada pela categoria. A Nave Brasil presta serviços de navegação aérea por meio de torres de controle em aeroportos como Guarulhos, Santos Dumont, Vitória, Goiânia e Campinas. Um novo paciente tem a remissão de HIV após um transplante de medula óssea. Esse caso foi citado por pesquisadores antes de uma conferência sobre AIDS na Austrália e enche a gente muito assim de esperança, né? Arthur Coelho conta os detalhes. Cientistas anunciam um novo caso de remissão de HIV a longo prazo após um transplante de medula óssea. O caso apresentado ontem em Brisbane, na Austrália, é de um homem conhecido como o paciente de Genebra. A novidade é que a medula óssea recebida não possui uma mutação já detectada por cientistas que consegue bloquear o vírus da AIDS. Antes dele, outras 5 pessoas já foram consideradas como provavelmente curadas do vírus após ter recebido o mesmo transplante. A diferença é que nos 5 anteriores, os doadores apresentavam uma rara mutação. O caso do paciente de Genebra abre novas possibilidades de pesquisa. O registro foi feito antes da Conferência da Sociedade Internacional da AIDS, que começa no próximo domingo na Austrália. Sexta-feira, uma notícia, então, para inspirar, uma boa notícia que traz esperança para a gente, né, Sheila? Recentemente nós trouxemos também os avanços da luta contra o câncer, né, alguns novos tratamentos que parecem estar surtindo efeito, e agora também na luta contra o HIV. Na nossa infância, adolescência, a busca maior da medicina era por isso, né? Quem conseguia achar a cura do câncer, quem conseguia achar a cura para o HIV, para a AIDS, vai levar Nobel e vai não sei o que, levar a humanidade adiante. Que bom poder trazer esse tipo de notícia, ainda mais numa sexta-feira, né? Um dia que traz inspiração pra gente. Chegou a hora de falar de esporte. Tem mulher na área, na Band News FM. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. A Suíça vence as Filipinas por 2-0, assume a liderança do Grupo A da Copa do Mundo Feminina de Futebol.
Pelo grupo C, a Espanha bateu agora há pouco a Costa Rica por 3-0. Olho na Espanha, hein, gente? Ontem, pelo grupo B, Nigéria e Canadá ficaram no 0-0. E a seleção brasileira se prepara para a estreia, marcada para a próxima segunda-feira. Fala, Aline Fanelli. A lateral direita Antônia prega respeito ao Panamá, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2023. Além de minimizar o favoritismo, a jogadora destaca a ansiedade de boa parte do elenco que vai disputar uma Copa pela primeira vez, como é o caso dela. O que a gente tem focado bastante é saber que não existe nenhum jogo fácil, né, na Copa do Mundo. É o primeiro jogo, é a estreia, a gente sabe da dificuldade, até tirar essa ansiedade, primeira Copa de muita gente. Eu acredito que a gente está focado em fazer os princípios que a Pia vem passando pra gente, nosso estilo de jogo, impor nosso jogo contra o Panamá e saber também que elas podem nos oferecer perigo, né, principalmente em contra-ataque. Então o que a gente está focado é manter a posse de bola, ter a bola com a gente, assim não gerar o perigo contra o nosso gol, né? Brasil e Panamá jogarão na segunda-feira às 8 da manhã em Adelaide, na Austrália. E os bancos brasileiros terão os horários alterados em dias de jogos do Brasil. Na Copa do Mundo Feminina de Futebol, as agências vão abrir 1 hora mais tarde, hein? Atenção, isso quando as partidas começarem às 8 da manhã e puderem impactar o atendimento ao público. Por exemplo, próxima segunda-feira, partida sim, às 8 da manhã, então as agências vão abrir 1 hora mais tarde. A decisão foi anunciada pela Febraban, que representa as instituições financeiras. Eu fui liberada a segunda-feira inteira. Nossa, é mesmo, né, Você Sheila? vê? Que legal. Tá Assim de é parabéns, a Band News FM, né? 2 palavras para você. Pau, né? Parabéns.